Portugal é cada vez mais país de acolhimento da comunidade cabo-verdiana e por isso mesmo em Angra do Heroísmo foram celebrados os 50 anos de independência de Cabo Verde através de diferentes momentos, neste caso com uma sessão solene, lançamento de um selo comemorativo e ainda com um concerto de Nancy Vieira no Teatro Angrense. A Associação Fraterune continua a ser o espelho da colaboração dos Açores com Cabo Verde ao minimizar as carências lá sentidas, mas também a promover a união e cooperação entre ambas as realidades. Em conjunto com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e com a presença de diferentes entidades, assinalaram-se os 50 anos de independência da República de Cabo Verde. Afinal de contas, a comunidade cabo-verdiana também se faz presente na Ilha Terceira e há que manter uma relação próxima e amiga. De facto, Cabo Verde acaba por ser, para nós açorianos, uma nação muito próxima na sua realidade geográfica, nas suas ilhas, na sua dispersão, na sua imigração. Na verdade, entre nós e Cabo Verde são muito mais as semelhanças do que as diferenças. É verdade que há 50 anos atrás os nossos caminhos divergiram no sentido da independência por um lado, da autonomia pelo outro. Estamos ambas as comunidades num momento de celebração. A nossa autonomia no próximo ano também fará 50 anos, mas na verdade os momentos decisivos que levaram à autonomia também aconteceram em 75, quando a Constituição foi elaborada e aprovada. E na verdade, neste ano de 2025, cumprem-se 50 anos de momentos que foram decisivos, quer para os açorianos, quer para os cabo-verdianos. E, na verdade, esses momentos decisivos acabaram por fazer refletir uma história que sempre foi uma história muito próxima, com momentos verdadeiramente próximos, uma história de contactos muito frequentes, uma história de uma imigração que seguiu os mesmos destinos e os mesmos padrões, e, no fim de contas, uma história que até mesmo na própria toponímia de Cabo Verde e dos Açores se sente. De facto, nós olhamos para Cabo Verde e vemos os mesmos nomes das povoações, vemos os mesmos nomes dos lugares que temos aqui e até mesmo nos apelidos das famílias. Nós, quando lemos o nome de alguém de Cabo Verde, muitas vezes quase que juramos que é alguém de cá. Tal qual como aqui, os apelidos são os mesmos, a forma como nós nos relacionamos é a mesma. E, portanto, esta é uma proximidade que deve ser cultivada, deve ser mantida e deve ser um dos eixos fundamentais para criar uma realidade que tem mesmo que existir do ponto de vista internacional, que é uma Macaronésia unida em objetivos comuns e uma Macaronésia que, em conjunto, procure ganhar também o seu espaço nas arenas nacionais dos respectivos Estados, mas também a nível internacional. De facto, nós somos o extremo norte da Macaronésia, Cabo Verde é o extremo sul. Entre nós estão a Madeira, estão os arquipélagos da Madeira e das Canárias, mas, na verdade, nós, nos dois extremos, podemos ser instrumentais no sentido de darmos realidade. É algo que muito se fala, mas que depois, quando nós chegamos à verdade dos factos, às vezes não tem a consistência que todos nós gostaríamos que tivesse. Dia de celebrar a independência deste povo, mas também o percurso de construção de uma nação ao longo destes 50 anos. Muitos cabo-verdianos têm escolhido a Ilha Terceira para trabalhar e até estudar. Aqui também constituem família. Álamo Menezes salienta a proximidade que querem continuar a cultivar e que todos nós devemos promover a integração. Ambos os nossos povos são povos tradicionalmente marcados pela imigração. Daqui partiram milhares e milhares e milhares de pessoas para todos os cantos do mundo, primeiro para o Brasil em grande força, depois para os Estados Unidos. Nós sempre sonhamos com uma boa integração nos sítios onde os nossos foram. Temos também agora a obrigação, quando recebemos, de desejar aos outros exatamente aquilo que desejamos para os nossos.
Ilhas que sabem receber e que fizeram uma história em conjunto com Cabo Verde, principalmente na diáspora, as comunidades açorianas e cabo-verdianas mantêm esta relação de proximidade e unem-se para dar o seu contributo. 50 anos depois, Cabo Verde conseguiu evoluir com melhores condições de vida, emprego, saúde e educação. Relembram, através do líder diplomático Amílcar Cabral, todos os que tornaram possível esta jornada de libertação de Cabo Verde. Nós podemos dizer com orgulho, olhando um pouco para a história desde o seu começo até o presente, nós podemos dizer valeu a pena. Valeu a pena o caminho que nós fizemos neste tempo todo. Nós conseguimos avançar mais. Somos hoje, apesar das dificuldades, muito melhores do que fomos no passado, em termos de condições materiais de vida, em termos também de opções e em matéria também da construção da democracia e da liberdade. Ainda ontem tive anteontem, ocasião também de referir num evento no continente e em Lisboa, no Centro Cultural de Cabo Verde, que várias razões nós podemos apontar, páginas e páginas, que podem dar conta do registro de avanços que nós tivemos como país independente, mas que poderia citar apenas alguns exemplos. E dentre eles disse que desde a independência e esta parte, por cada ano de independência, as mulheres cabo-verdianas ganharam mais de 5 meses de vida, de esperança média de vida. A esperança média... A esperança média de vida para as mulheres em Cabo Verde em 1975 era de 60 anos, hoje é de 81,44. E, portanto, ganharam 21 anos em 50 anos de independência. Os homens, naturalmente, ganharam um pouco menos, mas ganharam 17. Portanto, mais de 4 meses de vida por cada ano de independência. E, portanto, isso mostra o caminho, porque isso dá conta da educação, isso dá conta da cultura, dá conta do emprego, dá conta, portanto, do rendimento, dá conta das condições materiais de vida. E, portanto, são exemplos que mostram, de facto, que o país fez um percurso, não obstante as dificuldades, não obstante os problemas. E nós podíamos falar de vários setores, falamos do setor da saúde, ou falar do setor da educação. Nós, na ocasião da independência, o analfabetismo atingia mais de 70% da população cabo-verdiana. Também em termos da mortalidade infantil, Cabo Verde, nessa ocasião, como já aqui foi dito, era de facto um caos. Porque na altura, basta lembrar que Cabo Verde chegou a perder, na ocasião das grandes fomes em Cabo Verde, sobretudo nas fomes de 20 e na década, portanto, também de 40, algumas ilhas perderam mais de 40% da sua população. Outras perderam mais de 30% da sua população para a fome. E o remédio que nós encontramos naquela altura era emigrar para alguns países africanos, particularmente para São Tomé e Príncipe. E emigrávamos também para Angola, emigrávamos também para Guiné-Bissau, também para Senegal. Hoje, o percurso que nós temos, não obstante procuramos outros mundos, mas a verdade é que hoje nós temos vários países do continente ocidental, do continente africano, sobretudo da costa ocidental africana, a emigrar para Cabo Verde. Hoje nós somos um país de emigração, mas também somos um país de imigração. Desde a sua independência, os diferentes governos de Cabo Verde procuram manter este caminho e evitar rupturas. Um Estado independente que preserva o seu povo com identidade cultural espalhado por todo o mundo, com uma boa integração, querem dar a conhecer a sua nação. Sem deixar de reunir todas as condições para abraçar o lugar de acolhimento, para também respeitar a cultura local, para saber, portanto, integrar. Não há, como já se disse muitas vezes, não há nenhuma contradição em ser-se cabo-verdiano e também se ser do lugar do país de acolhimento. Não há qualquer contradição, convivemos pacificamente com a nossa identidade cultural, com os costumes, as regras e as normas e a forma de ser
do lugar de acolhimento. Esta é uma grande virtude, é também a nossa principal força. É esta insularidade que caracteriza ambos os povos e que faz com que estas comemorações tenham todo o sentido. Através de plataformas e associações como a Fraterun, querem manter esta fraternidade que nos une, independentemente do estatuto de regime de cada um. Na gênese da nossa identidade está, sobretudo, a característica de povo insular. E é nesta identidade de povos, que é uma identidade secular, que nasce, em certa medida, para além das contingências políticas, para além das contingências dos regimes, uma cumplicidade insular de irmandade. E é esta a evocação que eu quero fazer. Que bom é sentir, na inclusão da comunidade cabo-verdiana enquanto imigrantes nos Açores, uma inclusão natural. Uma presença de identidade insular que, afinal, comunga com quem os recebe. E é essa identidade de povos insulares, de tendência universal e cosmopolita, que eu quero, em nome pessoal e em nome do Governo dos Açores, saudar hoje as e os cabo-verdianos do mundo. Os que vivem nas suas 10 ilhas, os que vivem nas nossas 9 ilhas dos Açores, os que vivem por esse mundo, como aqui foi dito, nos 5 continentes e não só nos 4 cantos do planeta. E, portanto, quero, em nome do Governo dos Açores, saudar o povo cabo-verdiano por todo o mundo onde se encontra. E quero, amistosa e fraternalmente, deixar este abraço de coração aberto à nossa condição de povos insulares. Sabemos das amarguras da história, desta condição de geografia, mas também saberemos aproveitar o potencial que o futuro, nesse domínio da geografia insular, nos prepara e potencia. É importante reforçar laços e assumir a geografia das Ilhas Atlânticas da lusofonia. O presidente do Governo Regional dos Açores deixa o desafio e reflexão. Se soubermos, enquanto povos insulares, projetar, afinal de contas, aquilo que nos une, também, enquanto cultura e povo, o mar. Esta dimensão marítima dos arquipélagos que somos, associada à dimensão territorial, terrestre e demográfica, também esta dimensão marítima e espacial, e neste posicionamento de geografia com relevo geopolítico, possamos criar, quiçá, uma geografia das Ilhas Atlânticas da lusofonia. Deixo esta porta aberta, esta ponte, para nos relacionarmos com este objetivo prospectivo de estratégia geopolítica das Ilhas Atlânticas da lusofonia. Verdadeiras plataformas logísticas do Atlântico inteiro, a norte, a sul, a este e a oeste. E com dimensão, com importância e relevo geoestratégico para os dois países, Portugal e Cabo Verde, mas igualmente para a União Europeia e, por que não dizê-lo, para os Estados Unidos, para a África e para a América do Sul. É, pois, um universo e um horizonte que se nos abre, se tivermos o talento de saber valorizar esta condição inata da geografia com a capacidade geopolítica e geoestratégica que possamos acrescentar enquanto talento humano e político. Os festejos dividiram-se em 2 dias, reunindo um concerto, visitas e convívio. Em sessão solene foi possível contar com a presença do orador António Manuel Neves. Foi ainda lançado um selo comemorativo dos 50 anos de independência da República de Cabo Verde. Uma forma de preservar toda esta história para as futuras gerações e de lembrar que Portugal também esteve com Cabo Verde desde o primeiro dia de independência.